Vamos pensar aqui numa criança de 10, 11 anos ou até 12, eu vou colocar uma forma de pensar aqui para a gente começar a tentar passar para o pessoal de casa até onde isso realmente atrapalha o desenvolvimento de uma criança. Certo. Então vamos lá, 12 anos de idade, essa criança ela tem ali uma função de ajuda em casa. Boa pergunta. Tá ajudando em casa, ela não tem a função de trabalhar todos os dias, mas ela tem que estar ali todos os dias ajudando, por exemplo, mãe sozinha em casa, tem 3 filhos, o mais velho tem 12, tem que cuidar do mais novo. Como é que é isso aí? Isso é exploração? Segundo a lei, sim. A gente... Deve ter umas mães em casa agora falando, meu Deus. O que essa mulher está falando? Vem aqui mudar toda a minha logística. Uma das frases que me marcaram quando eu comecei minha faculdade de Direito foi: dai-me o fato que eu te dou o direito. Né? Então, existe uma questão cultural no nosso país de muitos anos onde as crianças trabalhavam. Se eu pegar o histórico do meu pai, do meu avô, meu pai começou a trabalhar com 9 anos. Sim. Então, não existe uma lei que protegia, existia o fato. Se percebeu que, através desse fato, as crianças arcavam com alguns prejuízos no seu futuro. Um prejuízo de repente, não ter o seu lazer garantido, que a Constituição Federal ela assegura, entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque a lei ela existe, mas nem sempre ela é colocada em prática. E também, por outro lado, ali a gente vai crescendo com essa cultura, com esses fatos, e não existe uma norma. A partir do momento que existe uma norma, né, onde se percebe que esses fatos estão trazendo prejuízos, você entra com uma mudança de cultura, que não é simples de ser transformada. Não. Então... Existe alguma cultura de algum outro país que trabalhar desde essa idade de 11 anos, 12 anos, não é considerado crime? Você tem esse conhecimento? Parece que alguns países... Parece que é mais assim, é mais nosso aqui, né? Assim, parece que nos outros países assim, ocidentais, por exemplo, eles têm uma cultura de começar a trabalhar muito jovem. Existe o que a Fernanda está trazendo é que no Brasil nós temos uma legislação, leis bem fundamentadas e fundamentadas em cima dos prejuízos que uma criança e um adolescente que está trabalhando, né? E quando a gente fala está trabalhando, a gente não está falando só do trabalho no comércio, na lavoura, numa indústria. Muitas vezes a gente está falando do trabalho dentro de casa, que é uma questão que você abordou. Que eu acho que é o que mais tem, né? Vamos chegar lá. Só que a gente tem no Brasil legislações que regulamentam isso. Não são todos os países que isso existe. O Brasil hoje tem uma das legislações, talvez uma das mais avançadas nesse sentido, e que alguns países isso ainda é cultural. Se você for para algumas regiões, África, por exemplo, Índia, alguns países, o trabalho infantil é normal, né? Só que você percebe os prejuízos desse trabalho, porque se uma criança passa 8 horas, 10 horas, 12 horas no trabalho, ela não vai ter tempo algum de ter a sua formação. Escolaridade, lazer, cultura, viver a infância, né? Então, nós no Brasil temos uma legislação bem fundamentada. E ela foi criada, a maior base legal é o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Ela teve embasamento de fundamentação mesmo. E de muitos países, né? Inclusive da Europa. Ela foi baseada em muitos países para a criação dessa lei, né? Então, eu acredito que países que entenderam esse prejuízo que traz, né? Como a Silvana mencionou aqui, ela não vai conseguir, trabalhando 12 horas, ainda que ela vá para a escola, ela não vai ter o rendimento. Mas 12 horas nem um adulto está trabalhando hoje em dia. Mas existe, né? Existe. E assim, a realidade ela é muito difícil. Dessas crianças, né, que acabam tendo que arcar com responsabilidades que ainda não condizem com a idade.